Bom dia, hoje dia 6 de junho, sexta-feira, o Agora Goiás está começando com muitas informações de cultura, de arte, comportamento e também informações, é claro, do Legislativo goiano. Hoje teremos o prazer e a companhia do entrevistado Eliezer, que vem falar conosco sobre numismática. Ele está lançando um livro a respeito desse tema e vai contar para a gente tudo que envolve esse interessante mundo das moedas, das medalhas e das cédulas dos colecionadores. Então fique com a gente. Aqui no estúdio, para ser entrevistado, nós temos o prazer de chamar o Eliezer Fernandes. Ele, que é diretor da Sociedade Goiana de Numismática, está lançando o livro A Terra do Ouro. Muito prazer, seja bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia, da Assembleia Legislativa de Goiás, Eliezer. Olá, Roberto, bom dia ao pessoal de casa. É uma alegria, uma satisfação estar aqui no Agora Goiás para falar um pouco da nossa obra, A Terra do Ouro, escrito em coautoria com Edil Gomes. Então, primeiro eu gostaria que você falasse para nós e para os leigos o que significa numismática, o que atinge a numismática. A numismática é o estudo das cédulas, das moedas e das medalhas. Ela é uma ramificação da história. Existe pós-graduação em numismática, mas ela também alcança outras disciplinas, como arte, arqueologia, geografia e até mesmo a sociologia. Tá. Há muitos anos tem como diria, esse é um estudo de colecionadores de moedas ou é um hobby? Como é caracterizada a numismática? Olha, alguns reis antigos foram grandes colecionadores. No Brasil a gente tem registro já na década aí do século XIX. Julius Mayer, que é considerado, por exemplo, o pai da numismática, foi um grande estudioso das moedas. Tivemos por volta de 1940 aí Kurt Probel, que também foi um grande colecionador, um grande estudioso. Então podemos dizer que sim, há um bom tempo as moedas vêm passando de mão em mãos. E qual é a moeda mais antiga do mundo? Olha, a moeda mais antiga de que se tem registro é a moeda da Lídia, que data por volta ali de 600 anos de Cristo. Hoje a Lídia seria ali na região da Turquia, leste da Turquia, bem próximo da Itália ali, onde veio a se formar o Império Romano. E era cunhada, era ferro, que tipo de metal? A moeda, para a época, para fazer sentido, ela tinha que ser cunhada em algum metal especial. Nós estamos vendo aqui já algumas imagens, depois você vai explicar, né? Tá certo, as moedas de Goiás. Então, voltando à sua pergunta, as moedas, desde a antiguidade, elas são basicamente formadas de bronze, prata ou ouro. E ela valia o que realmente o metal valia naquela época. Recentemente, considerando a longa história, as moedas passaram a assumir os seus valores fiduciários. Ou seja, o valor que está estampado na moeda é apenas representativo. Agora, existe casa de fundição, eu não sabia. Eu pensei que toda moeda fosse nacional, fosse fundida. Tem a casa de fundição de Goiás, da cidade de Goiás. Como é que surgiu aqui? Como é que conta essa história pra gente? Bom, Roberto, hoje a gente tem a nossa CMB, que é a Casa da Moeda Brasileira, ela fica localizada no Rio de Janeiro. Mas nem sempre foi assim. Na época do Império, as moedas eram criadas em algumas províncias para ali ficarem e circularem. Então a gente teve, por exemplo, uma casa de fundição na Bahia, Recife, Minas Gerais, Cuiabá, Goiás, São Paulo. Foram 7 casas oficialmente de fundição que a gente teve aí na época do Império. Mas hoje sim, todas as moedas são feitas na CMB do Rio de Janeiro. E por isso você, como um diretor, né,
do Conselho, né? É Conselho? Sociedade. Da Sociedade Goiana de Numismática, escreveu o livro A Terra do Ouro. Vamos entrar agora. Por que A Terra do Ouro? Sim, inicialmente o livro nasceu da vontade de escrever um livro, né? E depois, claro, depois da escolha do tema, a vontade de deixar registrada aí para a posteridade a história da sociedade. Hoje a gente tem grandes sociedades numismáticas espalhadas pelo Brasil, aí em torno de 15 são as maiores. A maior delas é a SNB, Sociedade Numismática Brasileira, e a gente tem aqui na Sociedade Goiana, temos aqui a Sociedade Goiana de Numismática. Normalmente as sociedades, elas emitem boletins. Infelizmente, a nossa sociedade não conseguiu registrar boletins. Então, toda a história da sociedade estava contida e registrada nas atas e nas memórias daqueles que vivenciaram aqueles momentos. Então, para nós, foi um momento muito oportuno de fazer esse resgate da sociedade para que as pessoas possam tomar conhecimento, possam incentivar novos colecionadores e que fique registrado para a posteridade. No livro, tem entrevistas, várias entrevistas com colecionadores. Sim. Conta pra gente aí, o que a gente encontra no livro? Sim. Podemos dizer que são 3 tripés que sustentam o livro. O primeiro deles é esse que eu falei, que a gente pôde percorrer cronologicamente através das atas e perceber, né, os fundadores, os diretores, as principais conquistas, vitórias e desafios da sociedade. Mas, para enriquecer um pouco mais essa história e esse enredo, a gente quis entrevistar as pessoas que ajudaram a construir essa história no decorrer dos 56 anos de existência da sociedade. Então, a gente entrevistou todos aqueles diretores vivos que quiseram entrevistar o livro, foram convidados, todos aceitaram. Então, por isso que deu uma quantidade muito grande de entrevistas. Fora isso, também a gente fez questão de manter uma entrevista de cada um daqueles que foi presidente. Tá? Aqueles que já estão em memória, a gente conseguiu falar com os familiares. E para fechar, por último, esse é o nosso livro, é a capa do livro, A Terra do Ouro. E para fechar, e para deixar o livro ainda mais completo, Roberto, a gente pegou todos os assuntos que tangibilizaram a numismática e a sociedade no decorrer desse período e trouxe. Então a gente fala sobre as barras de ouros cunhadas, as moedas cunhadas em Goiás, medalhas feitas para Goiás, algumas curiosidades relacionadas. Então vamos falar agora um pouco sobre as moedas? Sim. Primeiro, eu gostaria, Wilker, por favor, você poderia, essa aí, por exemplo. Sim, essa é uma medalha produzida pela própria sociedade. Existem apenas 50 medalhas dessa. Essas foram cunhadas aqui em Goiás, não é isso? Essa não é uma peça oficial produzida pela CMB. Então ela é uma medalha e ela foi criada para homenagear a fusão da Sociedade Filatélica e da Sociedade Numismática em 2010. Mas foi uma fusão que infelizmente não foi concretizada. Agora essas são produzidas aqui na cidade de Vila Boa, nem todos sabem. Muito importante porque as moedas elas carregam histórias, podemos dizer que são pequenos documentos metálicos. Quais são os objetivos do estudo da numismática? Olha, através do estudo da numismática você pode, por exemplo, incentivar crianças e professores a terem interesse pela própria história. É uma janela para o passado para poder entender melhor o presente, não cometer os próprios erros, a questão do conhecimento político, a questão da arquitetura, da arte, da cultura em si. Essas moedas, por exemplo. Sim, essa ainda é essa moeda, esse design ele foi criado para ser produzido moedas possivelmente de pratas em Goiás. Esse documento ele foi achado em Portugal, no meio de alguns documentos que tratavam da província de Goiás, foi encontrado esse documento. Mas essa moeda, todas elas são de 1783, não chegou a ser produzida. Houve apenas o projeto para a cunhagem dessa moeda de prata aqui para Goiás, no formato M, que acompanha outras moedas do formato J, que quem entende um pouquinho de moeda vai entender mais do que eu estou dizendo. A moeda mais antiga de Goiás, ela ainda existe? Existe, inclusive eu tenho algumas delas aqui que eu trouxe, eu sou colecionador também das peças. Pode mostrar aí para nós. Sou colecionador também das peças de Goiás. A primeira moeda, na sua pergunta aí, Roberto, as moedas em Goiás elas foram produzidas de 1823
a 1833, tá? Então a gente teve aqui no estado 10 anos de cunhagem de moeda. A mais difícil delas é essa de 1823, que são poucos exemplares conhecidos. Pode mostrar aí para a câmera, para a gente focar um pouco e mostrar para o público como eram as moedas da época. Essa daqui, por exemplo, é uma peça de 40 réis. Todas elas, Roberto, vêm com a letra monetária G. Então, se você pegar, por exemplo, uma peça de São Paulo, ela tem o SP de São Paulo. Se você pegar uma da Bahia, ela tem a letra monetária B. Do Rio, tem a letra monetária R. O valor era o mesmo? Sim, as moedas... Isso aí é réis? São réis? São réis. Até 1942, no Brasil, só teve réis. Aí, a partir daí, a gente teve 8 planos monetários no decorrer da história do Brasil. E havia cédulas também, né? As cédulas, elas são mais recentes. Elas datam de 1800, por meados ali de 1850 para frente, já começaram a surgir as primeiras cédulas. Mas as moedas são bem mais antigas. E como é que era o processo? As casas de fundição faziam as moedas. E aí os bancos compravam da casa? Os bancos contratavam? Olha, não, naquela época aqui não existiam bancos ainda, né? Então, no caso dessas de cobre, por exemplo, eram enviadas chapas de cobre do Rio de Janeiro e lançadas aqui. O próprio governo pagava, né, os serviços públicos ali e o dinheiro começava a circular na própria província. E quais são os fatores que influenciam no valor de uma moeda de colecionador? Boa pergunta, Roberto. O principal fator que define o preço da moeda é a sua raridade. E depois a gente pode dizer que é o estado de conservação. Tem outros fatores, por exemplo, a relevância histórica que a moeda tem. Hoje, na anuária brasileira, a moeda, podemos dizer, a mais cara, que fica em torno de R$2 milhões, é a peça da coroação de 6.400 réis de Dom Pedro I. E qual que é a diferença de uma moeda comercial e uma moeda comemorativa? Sim, a comercial, ela foi feita para circular. A comemorativa, ela é feita especificamente para colecionadores. Por exemplo, essa é uma moeda que comemora os 200 anos da Constituição Brasileira. O Brasil se tornou independente em 1822, só que a primeira Constituição ela veio em 1824. 200 anos depois, então, a própria CMB, Casa da Moeda, ela produz essas moedas comemorativas para que os colecionadores possam tê-las, né? Normalmente elas vêm para poder comemorar algum fato relevante. O livro A Terra do Ouro tem algumas moedas logo na capa. Sim. Explica pra gente, primeiro essa de cima aqui. Sim. Essa é a barra de ouro, se você observar, ela tem escrito... Essa de cima? Essa de cima, exatamente, aquela de cima lá. É uma barra de ouro produzida aqui pela Casa de Fundição. Ela vem escrito Goiás. E ela tem também aqui 1821, na época de Dom João VI. Certo. Essa é uma moeda comemorativa feita pela própria SGN, Sociedade Numismática. E esse de baixo, que é a segunda moeda que consta ali, se puder voltar nela, aquela segunda moeda, ela é um 40 réis de 1828G. Curiosamente, essa moeda foi utilizada para poder fazer o logotipo da sociedade. O G significando que a moeda foi feita para circular aqui na província de Goiás. Eliezer, quem quiser ter acesso ao livro, quem quiser... o livro a gente encontra nas livrarias? Como é que... O livro tem algumas páginas de vendas de produtos numismáticos que você pode encontrar, se fizer a pesquisa no Google. Tem uma livraria que também é de um amigo colecionador, que ele também disponibilizou um link lá para venda. Mas principalmente, como é um tema mais específico, pode ser adquirido conosco mesmo, através do telefone. Então, o senhor pode, por favor, deixar os contatos, né, para quem quiser adquirir, porque é um tema bem específico e bem interessante, né? Faz parte da história goiana e faz parte da história brasileira e mundial. Exatamente. Para quem quiser adquirir o livro, pode então estar falando comigo no telefone 62 99113 9899. 629 9113 9899. Eliezer Fernandes, muito obrigado, seja bem-vindo. Foi um prazer tê-lo aqui no estúdio da TV Assembleia.
Obrigado, eu que agradeço, Roberto, mais uma vez. Agradeço também a toda a equipe aí do Agora Goiás pela oportunidade dessa divulgação, tanto do livro como também da numismática goiana.